Em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal da Alterosa desta sexta-feira, 29 de maio. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Belo Horizonte decide não ampliar a reabertura do comércio. Coronavírus avança no interior de Minas e preocupa Vale do Aço. E ainda, universitários reclamam de valores e lutam por desconto em mensalidade. A velocidade de transmissão do novo coronavírus na capital fez as autoridades suspenderem a segunda etapa de flexibilização do comércio. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu não ampliar a reabertura. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Calil em coletiva de imprensa na tarde de hoje. A minha presença aqui não é um bom sinal. Nós não poderemos ampliar a flexibilização de Belo Horizonte. A segunda etapa da reabertura do comércio estava prevista para começar na segunda-feira. De acordo com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a capital está com 76% do comércio funcionando. E os estudos sobre a velocidade do avanço da Covid-19 serão feitos semanalmente. O prefeito ainda não descartou o lockdown, ou o fechamento total da cidade na semana que vem. Data é muito fácil dar e depois prorrogar, né? A gente dá. Nós vamos vir aqui toda sexta-feira. E Deus permita que a próxima a gente não tenha que fazer um lockdown na cidade. Uma das principais preocupações de Calil é quanto ao interior de Minas Gerais, principalmente com as regiões do Alto Paranaíba, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. De acordo com o Comitê de Enfrentamento da Prefeitura, o vírus nessas regiões avança muito rápido pela proximidade com Rio de Janeiro ou São Paulo. Nós temos notícias assustadoras do interior, que não tem culpado, o culpado é um sistema estadual sucateado há anos. Para mostrar a velocidade do contágio, o infectologista Carlos Starling mostrou um estudo feito pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura. Esse é o mapeamento de Belo Horizonte. Nós estamos vendo onde estão concentradas a maior parte dos casos, isso é visto diariamente. A regional de Belo Horizonte, nós estamos com isso no dia 21,4, nós já tivemos uma discreta aceleração, já pulou para 1,8. Nós temos um indicador vermelho e um indicador amarelo. Decidimos, o comitê todo, não fazer a segunda fase, a segunda onda da primeira fase de abertura, para a gente ter tempo de monitorar com calma o que vai acontecer. Alexandre Calil ainda disse que, apesar de o transporte público não ser a maior das preocupações no momento, não vai aumentar o número de ônibus circulando em Belo Horizonte. O intermunicipal é misturado com o municipal e nós sabemos que o intermunicipal está com problemas gravíssimos. Nós estamos em guerra. Não dá para vir todo mundo sentadinho, não dá para botar os ônibus todos rodando, tomando um prejuízo de 5, 6 milhões por dia. E quando a gente for abrindo ou fechando, a gente aumenta ou diminui. Vamos agora aos números do novo coronavírus no estado. Olha só, Minas Gerais tem hoje 9.232 casos confirmados. Desses, 4.642 estão em acompanhamento. 257 mortes foram confirmadas. 4.333 casos de pessoas recuperadas em Minas Gerais. O novo coronavírus tem avançado pelo interior de Minas. Em Ipatinga, no Vale do Aço, a ocupação dos leitos de UTI está em 100%. A cidade registra 12 vezes mais contaminados do que em abril. A região tem 300 casos de Covid confirmados e 3 mortes. O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, fez um alerta sobre a situação. É importante, então, que em relação ao Vale do Aço, vocês mantenham a atenção quanto ao distanciamento social, quanto ao isolamento social. Nós já fizemos esclarecimentos com relação ao Minas Consciente e é importante que vocês mantenham a atenção para que nós não tenhamos surpresas ruins e mantenhamos, então, os índices que nós estamos conseguindo manter até hoje. Pois é, agora vamos aos números em Belo Horizonte. A capital tem hoje 1.718 casos confirmados
e 48 mortes. O último óbito registrado foi de uma idosa de 88 anos que já tinha registro de doença pré-existente. Interromper o acompanhamento médico é algo grave. Mesmo durante a pandemia, os tratamentos precisam continuar. Com medo de procurar hospitais e consultórios, algumas pessoas não têm dado prioridade às doenças pré-existentes e aos sintomas recentes. Dona Lúcia teve um AVC durante a pandemia e a família logo procurou o hospital, mesmo com medo da contaminação do coronavírus. Eu passei por tudo isso que vocês já ouviram e aconselho vocês, não fique quieto, vai em frente, porque tudo tem jeito nesse mundo. Já a artista plástica Valéria Espanha tem alguns exames de rotina para fazer desde o ano passado. Com a chegada da Covid-19 e o pedido por parte das autoridades para não ir ao hospital sem necessidade, ela ficou com receio de realizar os pedidos. E até agora estão por fazer. Porque as pessoas que estão indo ao laboratório estão justamente fazendo a investigação do coronavírus. E aí eu fico com medo de me contaminar. Valéria já pensa, inclusive, em chamar o coletor domiciliar. Mas aí já viu, tem mais gastos. Para poder fazer essa coleta a domicílio, a gente paga uma taxa a mais. Aí também não quer gastar. Então, vai enrolando, né? Mesmo com medo de ir aos hospitais, clínicas e laboratórios, os especialistas dizem que os tratamentos devem continuar seguindo as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde. O pessoal tem que perder o medo de vir no hospital, porque o que está acontecendo é que as doenças estão chegando mais graves, paciente morrendo de apendicite por complicação, chega aqui apendicite supurada, em choque séptico, cirurgia de vesícula, às vezes já chega com a vesícula inflamada, fora os infartos, que às vezes chegam numa evolução pior. Tem dúvida, uma dor no peito, perder o movimento de um lado, uma dor abdominal mais intensa, procurar o hospital. Nesse hospital, no bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte, os atendimentos caíram 60%. Não precisa ter medo de vir no hospital. O receio maior é você chegar no hospital numa situação pior. Então nós temos que lembrar que as outras doenças estão aí, que não é só Covid. A capital mineira teve mais um dia de temperatura baixa. Hoje a mínima registrada foi de 8,3 graus na região da Pampulha. De acordo com os meteorologistas, o frio permanece até amanhã. Para quem não gosta desse clima, no domingo começa a melhorar um pouquinho, viu? A massa de ar frio que atua aqui em Minas perde força e lá para segunda-feira a temperatura deve aumentar um pouco. Mas veja agora como é que vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Céu claro com geada em pontos isolados do sul de Minas. Na zona da Mata e no Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer. Nas outras regiões, céu claro com névoa seca. Em Belo Horizonte, mínima de 9 e máxima de 26 graus. Os termômetros ficam entre 7 e 27 em Luz. Vai de 0 a 26 graus em Caldas. Ficam entre 9 e 31 em Formoso. E em Itabira, mínima de 5 e máxima de 27 graus. Alunos de uma universidade particular da capital têm tentado a redução no valor da mensalidade, mas até agora não tiveram retorno positivo da instituição. Nós estamos com um probleminha nesse VT, daqui a pouquinho a gente exibe, mas agora nós vamos mostrar que pais de alunos de um colégio particular, que tem 9 unidades aqui na capital e na região metropolitana, conseguiram na Justiça a redução de 50% na mensalidade escolar do ensino infantil e 25% de desconto na mensalidade do ensino fundamental. De acordo com esse grupo de pais, pelo menos 18 alunos foram beneficiados com essa liminar. Depois de ter feito várias notificações, abaixo-assinado, acabamos tendo que judicializar a questão. Tanto eu, que sou mãe, advogada, quanto uma outra mãe também, reunimos os pais em grupos, tem várias ações distribuídas em todas as varas do juizado especial. Essas liminares que foram concedidas tanto para o ensino infantil, com 50% de desconto das mensalidades,
quanto para os demais níveis de ensino de 25%, trazem para a gente um precedente que pode ser usado por outros pais em ações. Infelizmente, ela não tem um efeito erga omnes, né? Ela não tem um efeito para todo mundo, porque a gente não tem essa capacidade postulatória. Somente quem poderia fazer isso é o Ministério Público ou a Defensoria Pública, que infelizmente até agora não se moveram em relação a isso, apesar de compreender que as negociações deveriam ter sido feitas de maneira individual, mas diante da falta de negociação não existe outra alternativa. Essas ações elas são baseadas principalmente na revisão contratual, e essa revisão ela é feita com base na onerosidade excessiva que tem ocorrido nos contratos, na baixa qualidade das aulas online. Notícia positiva para os pais. O Colégio Santa Maria disse em nota que reduziu em 30% as mensalidades de alunos da educação infantil e do ensino fundamental de famílias que estão recebendo auxílio emergencial e que ofereceu prazo nos pagamentos de mensalidades. A instituição não disse ainda falou que não foi informada ainda da decisão judicial. Isso não é o que acontece com alunos universitários que também estão lutando pela redução da mensalidade. Maressa é fotógrafa e faz direito. Com a diminuição dos serviços, ela tem tido dificuldades para pagar as mensalidades. Não estão tendo eventos, não tem como encontrar as pessoas para fazer foto, então reduziu drasticamente, a gente infelizmente não está recebendo. A estudante reclama da qualidade do ensino. Agora, as aulas estão sendo realizadas de forma online. É nítido ver o empenho dos professores, eles têm sim se empenhado, mas é diferente. Um curso EAD, ele é projetado para ser EAD. Infelizmente, alguns professores não têm tanta habilidade assim com o sistema, até mesmo nós, alguns professores dão as aulas na mesma carga horária, porém outros estão dando menos aula, menos tempo de aula, alguns dias não dão. Beatriz, que também é autônoma, não sabe como vai fazer para pagar as próximas mensalidades. Mesma situação dos mais de 150 estudantes da PUC Minas que se reuniram para reivindicar pela redução da mensalidade. As alunas fazem um apelo para que as universidades sejam incluídas em um projeto de lei que prevê a redução de pelo menos 50% da mensalidade de escolas particulares enquanto durar o cenário da pandemia. Nós tínhamos nossa fonte de renda e hoje nós não temos, nós também necessitamos desse auxílio dessa PL e somente os deputados nesse momento podem trabalhar para fazer isso por nós. Em nota, a PUC Minas explica que a suspensão das aulas presenciais não reduziu gastos regulares da universidade e que os alunos, se quiserem, podem parcelar as mensalidades. O parcelamento não é válido para a gente, porque se a gente não está recebendo, o que adianta parcelar? O que a gente precisa é de uma redução, já que a nossa renda reduziu. Tem que ter um acordo, né, gente? Daqui a pouco, nossa agenda de lives para este fim de semana já não sai. Sexta-feira é dia de arrastar o sofá para curtir live em casa. Tem programação para todas as idades para o fim de semana fora, viu? E hoje a nossa agenda está cheia de artistas de Minas. Olha só as dicas que separamos para vocês. E você chegou atrasadinha, mas estava linda. Para começar, tem sertanejo do Felipe Araújo depois do JA, às 8 horas. Pra criançada também tem festa neste sábado. A cantora mineira Suelen Ogando se apresenta com a banda Piquenique, ao vivo no Instagram, às 3h30 da tarde. Pra quem gosta de rock nacional, Maurinho Berro d'Água e os Malditos chegam com força total, às 4 horas. Mais tarde tem Skank, às 8 da noite. No domingo, a querida dupla dos mineiros, Antônio Carlos e Renato, tocam o bom e velho sertanejo às 3 da tarde. A queridinha dos axezeiros, Banda Eva, chega no fim da tarde, às 5 horas.
Delícia, né? E agora, gente, a melhor notícia da noite. Os executivos da indústria farmacêutica acreditam que nós possamos ter uma vacina contra o novo coronavírus ainda este ano. Estão todos otimistas com os estudos e as pesquisas, mas eles sabem que os desafios são grandes. Para acabar com a pandemia, é preciso uma média de 15 bilhões de doses. Mais de 100 laboratórios de todo o mundo estão nessa luta contra o tempo. 10 já estão nas fases de testes em humanos. O diretor de um dos laboratórios disse acreditar ser possível a vacina antes de 2021. Vários anos são precisos para colocar a vacina no mercado, mas diante da pandemia, eles consideram acelerar esse processo com as vacinas já testadas anteriormente. E agora vocês vão ver que uma universidade daqui da capital fez hoje a doação para um batalhão de trânsito da PM. E essa doação vai ajudar e muito no combate à Covid-19. O laboratório de uma faculdade particular da capital, que antes abrigava projetos dos mais diversos cursos, hoje conta com uma importante ação de combate à Covid-19. Na tarde de hoje, oficiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar receberam a doação de 300 escudos faciais produzidos na instituição. Segundo a tenente Rayane Batista, os equipamentos serão utilizados pelo batalhão, auxiliando nas operações de blitz da PM. A gente agradece muito a iniciativa deles e essa doação, porque o importante é a gente proteger tanto os policiais militares que estão aí no serviço dia a dia, na frente da linha, para poder garantir a segurança pública, mas também para evitar a transmissão em relação às pessoas que são abordadas. O laboratório onde os estudos faciais são produzidos conta com equipamentos de corte a laser e impressão 3D. O trabalho é feito em parceria de engenheiros voluntários e já distribuiu cerca de 1.000 escudos faciais. O professor do curso de engenharia, que está à frente da iniciativa, explica quem vai ser beneficiado. Inicialmente fizemos várias doações para os hospitais da rede pública, que atendem pelo SUS, os hospitais da FEMIG, o Hospital da Baleia, a Maternidade Sofia Feldman. E hoje nós fizemos a doação de 300 máscaras que vão direto para os agentes de trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais para ajudá-los a se prevenir e prevenir as pessoas que são atendidas pelos agentes. Daqui a pouco, depois do intervalo, as atualizações do mundo. Agora é hora de esporte. O Atlético descartou os jogos no Mineirão. O América teve 3 barrados em testes de Covid-19. E no Cruzeiro o dia foi agitado, com visita do presidente à Toca da Raposa. Péricles de Souza atualiza pra gente. Olá, Carol! Tô na área, hein? E o novo presidente eleito do Cruzeiro também. Sérgio Santos Rodrigues visitou a Toca da Raposa 2 nesta sexta-feira e se reuniu com os integrantes do departamento de futebol, jogadores e comissão técnica. O presidente falou da missão, construir um novo Cruzeiro. Eu sei onde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Então vamos partir, conto com vocês para a gente fazer esse trabalho junto. Vou estar aqui presente sempre, confio demais na nossa equipe técnica. Passa a régua, vamos pensar para frente. Temos o Campeonato Mineiro ainda, temos uma classificação da Copa do Brasil para buscar e temos um brasileiro para subir. Faça o papel de vocês que eu vou fazer o meu, vocês podem me cobrar, viu? Lembrando que Sérgio Santos Rodrigues toma posse na segunda, 1º de junho, para um mandato tampão de 7 meses à frente do Cruzeiro. No Atlético seguem os treinos e o planejamento para o retorno aos jogos. Antes da pandemia, o Galo tinha definido o Mineirão como local das partidas, como mandante. Mas agora, com a certeza de portões fechados, o presidente Sérgio Sete Câmara disse que o time vai jogar onde o custo for menor, Independência ou até mesmo a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o América recebeu a contraprova dos testes para Covid-19. Apesar de não ter detectado anormalidade nos exames, o clube adiou o retorno do treinador Lisca, do auxiliar Márcio Ram e também do jogador Mateuzinho, por precaução, até que não haja dúvidas nos diagnósticos. É isso aí, bom fim de semana, hein? Em casa. Fui! Obrigada, Péricles. Os moradores de rua e as pessoas em situação de vulnerabilidade social sofrem muito nessa época de frio, né? Por isso, um projeto solidário está trabalhando na arrecadação de agasalhos. A expectativa é atender cerca de 10.000 pessoas carentes. A campanha que começou nas redes sociais já está nas ruas.
Com a hashtag BH Cidade do Bem, os voluntários e parceiros buscam somar esforços para garantir uma grande arrecadação de cobertores e agasalhos. A responsável pelo trabalho é a Rede Solidária, que foi criada em 2018. A idealizadora Dai Dias, ela é muito antenada, muito preocupada com a população em situação de rua, né, comunidades carentes. Então surgiu nessa necessidade de ser um projeto social voltado para moradores de rua em situações de vulnerabilidade. São vários parceiros, entre eles a Prefeitura da capital. Os voluntários, profissionais de áreas diversas que usam o tempo livre para solidariedade, pretendem aquecer quem precisa e não tem recursos para comprar agasalhos. Pessoas que ficaram ainda mais carentes com o isolamento social. Hoje são mais ou menos 40 projetos debaixo desse guarda-chuva. Os moradores de rua, eles têm uma particularidade que a gente, né, com o tempo a gente vai conhecendo. Eles não conseguem, eles não ficam em um lugar só. Então, muitas vezes eles perdem, eles esquecem, fica muito sujo, né? A prefeitura precisa recolher no outro dia as coisas que estão jogadas na rua. A expectativa é de atender 10 mil pessoas, entre moradores de rua e comunidades carentes. Para doar, é só trazer a contribuição e colocar aqui, olha, cerca de 100 caixas como estas aqui foram colocadas em postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais nas 9 regionais da cidade. Doar, tire a solidariedade do armário. Doar é um ato de amor. O JA fica por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.